Sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Dois assuntos, dois Marcelos, dia de analisar e comentar o que está em destaque aí no mundo político aqui no Dose Dupla. O programa de hoje começa abordando o fracasso da esquerda, um fiasco generalizado, gigante, né? Que nem ela consegue mais esconder. Aliás, sequer tem feito muita questão de disfarçar, né? E o nosso segundo tema é o poder da intuição. Seja muito bem-vindo ao Dose Dupla de hoje. Aquele discurso inflamado do presidente na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, as reações de parte a parte, em especial depois da carta armistício do Temer, né? E até aquele susto inicial da direita com uma falsa demonstração de fraqueza do Bolsonaro, mexeram com os nervos dos sabotadores do país, né? Como é que é isso, Marcelo Cardoso? Olha, claro como água, Marcelo Campos. Essa gente, né? A gente não. Essa gente esperava o pior, entre aspas. Pior para eles, claro. Seria o rompimento da relação institucional entre os três poderes, golpe de Estado, com o presidente tomando o poder de si mesmo, né? Decretação do estado de exceção, estado de sítio, em Atibaia, provavelmente, fechamento do Congresso, destituição da cúpula do STF, e no lugar disso tudo veio uma proposta de paz, né? Evidentemente, de uma proposta de paz com imposição de condições. E convenhamos, quem está muito mais em condições de impor a sua ponderação nesse jogo político é o presidente, não sem o parlamento nem o Supremo. Concorda? Concordo. E, para mim, essa vantagem aí oferida pelo Bolsonaro é uma demonstração clara desse fracasso esquerdista, né? Entendo aqui o termo esquerda como oposição, todo mundo, né? Que, na verdade, é o que acontece, já que é terceiras vias, isentões, apolíticos, agnósticos, ateus, etc., estão do outro lado do campo dessa batalha. Mas não há como negar a polarização, né? No atual cenário político brasileiro não se vê outra coisa. E um desses polos é o Bolsonaro, né? Que representa a mudança, o resgate do país das mãos daqueles que acabaram destruindo o Brasil sob todos os aspectos, que estão defendendo aí a ordem, o progresso, o respeito à convivência harmoniosa, inclusive com aqueles que não concordam com ele, né? O outro polo só pode ser a salada do resto, né? São os inimigos comuns que vendem até a mãe, se for preciso, desde que a união gira em torno de ser contrário ao Bolsonaro. Pois é. Quando nos veio a ideia da pauta do fracasso da esquerda, quando a gente conversava a respeito, eu, de cara, achei uma coisa meio pleonástica. Assim, tipo, subir para cima, entrar para dentro, petista ladrão, esquerda fracassada, né? Mas você vê que não há coerência alguma na postura dos argumentos desses caras, que se engalfinham, xingam as respectivas mães mutuamente, não tem um pingo de vergonha na cara. Vale tudo. Essa proposta da manifestação do dia 12, né, para se contrapor aos movimentos conservadores aí no dia da independência, ou mesmo as manifestações paralelas do próprio dia 7, como aconteceu no Anhangabaú, elas foram todas vexatórias, né? Você vê que os mentores do Vem Pra Rua, que eu acho que até devia mudar de nome para Tô na Rua, né? Todo mundo demitido por justa causa e, sobretudo, por absenteísmo, né? Eles chegaram ao cúmulo de tentar justificar a fragorosa ausência de manifestantes, alegando que, se não tinha muita gente, pelo menos tinha qualidade de público. Você já viu isso, Marcelo? Que coisa interessante.
Só falta ela explicar como se mensura, né? Como se mede essa qualidade de público. Pessoal sem noção, cara, totalmente. Essa subjetividade aí tem sido a tônica da esquerda, né? Até se você analisar na proposição dos antagonismos dos quais ela se vale para manter a divisão dos grupos pela chamada discórdia, né? Colocando rico contra pobre, e negro contra branco, e por aí vai. Né? Isso fica evidente. Agora, que patamar de renda, no caso do rico contra pobre, define um ou outro, né? Você vê que a CPI aí do Circovid, que já está chegando ao fim, a gente não sabe nem que aberrações mais virão por aí, é um outro ícone desse fracasso. Né? Ela vai acabar, pelo menos pelo que a gente tem visto, sem nada provar contra a administração do presidente Bolsonaro. Tem muita narrativa, mas fato, prova e tal, você não encontra, né? E, não obstante aí, os esforços para tentar caracterizar tudo e qualquer coisa como passível de pedido de impeachment. Aliás, isso parece fixação, né? Da cabeça de todo mundo da esquerda. É um mantra. E essa CPI, por outro lado, também, a gente viu, já comentou aqui em várias ocasiões, aqui no canal, né, que ela já começou errada, né, porque foi imposta pelo STF numa clara intromissão de um poder no outro e a subserviência do Senado com relação ao STF. Né? Pois é, uma relação promíscua de décadas que vem se consolidando, né? Todo mundo com o rabo preso, ninguém solta a mão de ninguém, eu não mexo contigo, nem você mexe comigo, todo mundo se protege e nada de mal acontece com ninguém. Essa relação perniciosa do parlamento com a Suprema Corte tem favorecido todo tipo de apurrinhação ao presidente, que não consegue tocar sua agenda de projetos e reformas porque os parlamentares vencidos nas eleições de 2018 têm nos ministros do STF aliados de primeira hora para colher os choramingos e impedir que se governe. Isso não pode, ou pelo menos não deveria poder. Né? Quando se entra no mérito da era do PT, de mensalões, petrolões, desvios de recursos públicos em níveis antes inimagináveis, é triste e é revoltante ver que essa esquerda fracassada está colada com a turma da ladruagem. Se nem todo canhota idolatra Lula, pelo menos respeita, né? Respeita o sujeito que arrebentou com o país e ainda pega dados do tipo salário mínimo em dólar, preço da gasolina, quilo do arroz, tudo descontextualizado para querer convencer que vivíamos o paraíso na terra, no caso, terra de Santa Cruz, na época do PT. A casa caiu, o que se percebe bastante bem mesmo com um monte de transformações que nós poderíamos ter conquistado, mas essa gente não deixou. Só que 2022 está batendo a porta e nos dando uma nova oportunidade. Eu acredito que vai haver uma renovação expressiva da massa parlamentar, deixando à margem, né, quem precisa ser mantido à margem e trazendo à cena quem tem a contribuir de verdade, contando que não haja fraudes nem boletins de urna tão verdadeiros quanto o relatório do Renan Calheiros na CPI. Né? Pois é. E tem uma coisa também, né, que todo mundo deve ficar de olho, né? São aqueles oportunistas, né? Como um Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Cataguiri, todos esses. CPI da facada, cara, pois pode ir. Pô, inimaginável, né? Agora, você vê que todos eles se elegeram na esteira do Bolsonaro, mas você vê pelo que eles dizem, pelo pelo que eles dizem, pelo que eles fazem, cara, eles já nunca foram bolsonaros, ou melhor, bolsonaristas, e nem apoiaram nunca o Bolsonaro. Todos oportunistas, né? Mas saindo um pouco aí dessa esfera política e dando uma passada rápida nos esportes, por exemplo, a gente tem uma questão tipicamente esquerdista, que é essa da identidade de gênero, né? Você vê o que tem acontecido é que homens, porque mulheres trans são essencial e fisiologicamente homens, estão roubando das verdadeiras mulheres as conquistas esportivas que foram obtidas aí à custa de muito esforço
e vitória sobre os preconceitos. As mulheres estão sendo descriminalizadas, né? Será que elas perceberam? Elas não... Pois é, a discriminação é em cima delas, elas acho que não perceberam, né? Preconceito, por sinal, que é uma palavra muito usurpada pelos canhotas. Adoram colocar isso como mantra, junto com genocida, aquelas coisas, impeachment, aquela coisa. Mas você falou em mulheres de verdade, né? Usou essa expressão. Devem ser aquelas que eu vi descritas numa propaganda, cara, de brinquedinhos sexuais, como pessoas com vulva. Acredite. A propaganda faz constar essa expressão. Veja só. Eu fiquei chocado, cara, quando li isso. E eu até pensei em retomar um projeto antigo de um programa de educação sexual para a terceira idade chamado Vovô Viu a Vulva. Mas, brincadeira da parte, essa questão vai além da negação da própria sexualidade e do verdadeiro cancelamento, que é a substituição de mulheres por não mulheres, ou falsas mulheres, tecnicamente falando, vai acabar fazendo com as conquistas femininas. Tudo sob o silêncio cúmplice das feministas de sovaco peludo e peitos caídos. Eu digo que vai além, me referindo a situações nas quais um pervertido sexual pode perfeitamente frequentar um banheiro feminino alegando que se identifica como mulher. Mas isso não parece importante, né? Nem um pouco para eles, né? Claro. Você vê aí que tem um outro paradoxo incrível, quer ver só? Apanhar de homem no MMA virou conquista, né? Porque até lá houve invasão trans para disputar as lutas contra as mulheres. Você vê que a própria compleição física já bastaria para denunciar que essa equivalência é falsa, né? Já diz a música do Falcão que homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e por aí vai, né? Por aí vai, né? Olha, pois então, Marcelo, voltando à política. Essa tentativa de emplacar essa tal terceira via, não inclinada teoricamente para qualquer dos dois lados, da polarização Bolsonaro-Lula, foi para o buraco, não convenceu de jeito nenhum. Como essa conversa de Covid também já deu. Então, em função disso, o medo da contaminação não serviu mais de desculpa para desatrair, vamos dizer assim, né, para usar os verbos que a pessoa gosta, né, as pessoas para a manifestação de 7 de setembro. Então, o que tentaram incutir? Um outro medo, o medo de eventuais episódios de violência. Né? Cuidado, os bolsonaristas são violentos e tal, para tentar fazer com que as pessoas não fossem às ruas no dia 7. Mas o conservador é ordeiro, e não houve um incidente sequer. Havia uma quantidade enorme de gente nas ruas, como nós falamos na semana passada, e não houve um incidente. Clima de paz, clima de tranquilidade, crianças na rua, famílias na rua, isso foi fantástico. Agora, essa mesma peste chinesa, né, que serviu, inclusive, ao mesmo tempo, fazer a Globo exacerbar a necessidade da proteção contra o vírus, quando condenou a realização da Copa América, porque o SBT ia transmitir, ela resolveu negligenciar a doença, criticando a Anvisa pelo cancelamento da partida com a Argentina. 2 pesos, 2 medidas. Né? Que legal. Pois é, rapaz, a mídia está tão desesperada que eu li na quarta-feira uma matéria, parece, eu não sei onde saiu, rapaz, não estou me lembrando, mas dizia o seguinte, que o excesso de positividade pode prejudicar as pessoas. Vê a que ponto os caras chegaram, né? Caramba, o pessoal está buscando lá no fundo da cartola coisas assim. Agora, são inúmeros aí os exemplos que a gente tem aí de incoerências, discrepâncias, fraquezas, enfim, coisas típicas. Malabarismo semântico? Malabarismo semântico entra nessa lista aí, né? Que são coisas tipicamente da mente esquerdista e do seu jeito de ver o mundo e de lidar com ele, né? Isso aqui é ruim. E, com isso, eu acho que a gente pode passar para o nosso segundo assunto, né? Porque depois de tudo isso que a gente falou, Marcelo, uma coisa ficou clara. Parece que a esquerda brasileira perdeu a sua intuição, né? Se a gente prestar que já teve alguma. Pois é. Mas se a gente prestar atenção aí na história do presidente Bolsonaro, nós vamos ver que ele aperfeiçoou essa capacidade de intuir, né? Olha, dá para imaginar o que deve acontecer no dia a dia do presidente
com um monte de gente no seu entorno, querendo dar pitaco nas suas decisões e tal. Agora, ele sabe que precisa decidir. E se decidir errado, quem vai arcar sozinho com as consequências na hora H, quando uma coisa não for para o caminho desejado, você já sabe, né? A responsabilidade é do presidente, porque todo mundo vai tirar o corpo fora, e aí os que eram contrários a determinada decisão, aí já tem aquele discurso pronto. Eu falei que isso não ia dar certo, né? Bem que eu avisei. Pois é. Na empresa privada, rapaz, isso é muito comum. A gente vê, a gente que trabalhou em empresa grande, sabe que isso acontece. Mas só que na empresa, o dono, quando toma uma decisão, ela está tomada, né? Ele não depende de Câmara, de Senado, nem de uma eventual judicialização da sua decisão, que questione a sua decisão, né? Como acontece com o Poder Executivo. A coisa é muito complexa, né? Pois é, e o cara da iniciativa privada, ele tem que assumir o erro, é aquela história. Ele, olha, meia culpa, fiz, não deu certo, paciência, vida que segue, Ou bola vai rolando. embora ou corrige o problema, né? Pois sim, a ideia é essa, não Simples apontar assim. culpados, mas buscar soluções, né? Você vê, Marcelo, que no mundo inteiro muitos projetos arrojados, ideias inovadoras, né, são bombardeados pelos pessimistas de plantão. Eles estão em toda parte. Quando esse pessoal percebe que a implantação de uma ideia ou de um projeto vai dar trabalho, já aparecem aqueles discursos. Isso é muito complicado, não vai dar certo. Eu escutei isso no meu primeiro dia de trabalho. Não adianta tentar mudar isso, não vai rolar. E por aí vai. A mudança realmente incomoda. Tirar da zona de conforto é complicado. E como incomoda, viu? E a mentalidade no serviço público, na sua grande maioria, eu acho que é por aí, passa por aí. E tem uma explicação para isso, né? Porque o sujeito, veja bem, faz um concurso público, por meio do qual ele normalmente está buscando estabilidade e não satisfação naquilo que faz, né? E em muitos casos ele faz um trabalho que às vezes não dá nem prazer para ele. Só que depois de aprovado, ele garante a tal estabilidade, ele sabe que dificilmente vai poder ser despedido. Com o tempo, a mentalidade burocrata acaba tomando conta da cabeça dele, porque o meio influencia, né, o sujeito. Ele também sabe que os seus superiores, a partir de um determinado nível, vão ser seus superiores por um determinado tempo, e dependendo das circunstâncias, por um tempo bem curto, né? Então, mudar para quê? Pô, é melhor deixar tudo como está, né? Ninguém vai notar, ninguém vai te repreender por isso. E essa questão da acomodação, meu pai criticava muito essa questão de você ser acomodado, era uma coisa contra a qual deveria se brigar muito no serviço público. Mesmo o salário fica em segundo plano, né? Desde que você tenha estabilidade, você tem um lastro, você está seguro. O resto se vê depois, né? É igual a história da economia. Mas, pois é, essas pessoas estão sempre economizando, ou melhor dizendo, se economizando. Elas se limitam apenas a fazer a sua tarefa, aquilo que foi estipulado no seu contrato de trabalho vitalício. E é por isso que muitos realmente não têm sucesso no que fazem, não estão dispostos a se dedicar a fazer coisas além daquela rotina que eles vivem todos os dias. Né? Fazer para quê mais? Ninguém vai notar, ninguém vai dar os parabéns, minimamente que seja, ele não vai ganhar mais por isso. Dependendo da corrente ideológica de cada um, eles ainda tentam, de forma muito sutil e às vezes até inconsciente, boicotar, com todo respeito, o governante de plantão, quando sabem que não reza pela mesma cartilha. Essa é a autêntica fórmula do atraso. Né? Mas quando chega no poder, rapaz, uma pessoa que pretende realizar grandes mudanças, porra, aí ela incomoda, né? Porque mudar alguma coisa é complicado. Pode ser na iniciativa privada e, sobretudo, no setor público, né? As pessoas resistem às mudanças, né? E funcionário público com um grau elevado, que eu chamo de burocratite, nem se fala, né? E é por isso que, numa hora dessas, a intuição de um presidente comprometido com a mudança e com a eliminação aí de práticas nocivas para o país é bombardeado o tempo todo, né? Sabe que numa ocasião eu dirigi uma editora que publicava coleções. A linha da editora eram várias coleções. Coleções na área do direito, na área da psicologia, e tinha uma coleção que se chamava Coleção Gente.
eram biografias de pessoas de sucesso. Tempos depois, eu conheci também um escritor que eu gosto muito, chamado Elias Awad, que também escreve biografias até hoje de pessoas de sucesso. E uma coisa assim comum em todas essas pessoas bem-sucedidas era o fato delas acreditarem nas suas respectivas intuições, né? Eu trabalhei com uma pessoa muito intuitiva e que foi um empresário extremamente bem-sucedido, apesar da opinião contrária de muita gente que convivia com ele. E eu digo mesmo com relação a esses que foram biografados aí. E essas pessoas, na realidade, eram verdadeiros visionários. Eles conseguiam ter uma visão daquilo que eles queriam, mas com uma riqueza de detalhes impressionante. E muito tempo até antes das coisas acontecerem. A antevisão, né? Antevisão, não antivisão, né? Bom, o presidente Bolsonaro se enquadra bem nessa categoria. Ele sempre defendeu que o país não poderia parar, considerando a questão da pandemia. A conta que viria depois seria muito alta. Ele também disse que a vacina não poderia ser obrigatória, várias outras coisas, fazendo, por exemplo, a defesa da liberdade de ir e vir do cidadão. Nós estamos com a implantação, a partir desse dia 15, do passaporte sanitário no âmbito do município do Rio, para cercear a liberdade das pessoas em relação ao acesso a estádios, locais públicos, academias de ginástica, parques, feiras, exposições. Efeito fazendo ameaça até a trabalho, né? Exato. Você não vai ter direito a marcar cirurgia eletiva e vai perder um determinado pecúlio, alguma coisa que vale, uma coisa, o termo não é esse, mas, enfim, algum abono a que você tem direito como funcionário municipal se você não se vacinar. E já houve até uma decisão judicial contra a obrigatoriedade de que os funcionários, os servidores municipais, né, os funcionários públicos, sejam obrigados a se vacinar. Quer dizer, ao mesmo tempo, a justiça obriga o passaporte sanitário para uma série de coisas e desautoriza a prefeitura a obrigar que os seus servidores sejam vacinados. Quer dizer, contradição a justiça tem dessas coisas também, né? Mas vamos lá. Por que a gente ouviu o tempo todo essa história do fica em casa, economia a gente vê depois, quem desobedecer às ordens para ficar em casa vai ser preso, pessoas foram presas na praia, detidas na praia, que é o lugar mais saudável do mundo, não puderam frequentar. Esse negócio de isolamento horizontal é uma bobagem, tem que fazer o isolamento vertical, fecha tudo para todo mundo. Fazemos isso para o seu bem. Estamos preocupados com a vida. Só esqueceram de botar mais uma, né? O inferno está cheio de boas intenções. Muitos desses que se disseram preocupados com a vida estavam sem máscara na última manifestação da esquerda ou bancando festa de aniversário, juntando gente, e ainda dizem que sabem o que é bom para todo mundo, né? Hipocrisia, eu quero uma para viver. Pois é, agora veja que o presidente estava certo, né, quando ele disse que a economia não podia ser vista depois. A conta chegou. E tem responsáveis, né? Do meu ponto de vista, o Supremo é um deles, que tirou o protagonismo do governo federal e transferiu as decisões sobre as ações relacionadas à pandemia para prefeitos e governadores, que são os outros que têm culpa no cartório. A gente está vendo aí. E pior, tivemos aí governadores que roubaram dinheiro público, desviaram dinheiro público, comprando equipamentos que nunca chegaram, fazendo aquele fórum não, como é? O Consórcio Nordeste, né? E que a CPI não quer apurar de jeito nenhum, porque os filhos de muitos dos cabeças da CPI estão envolvidos nessas falcatruas, né? E por aí vai. Brabo. Mas o Wilson Witzel não teve essa sorte, não. Tomou um pé na bunda, né? Tomou um impeachment da Assembleia Legislativa do Rio, assumiu o Cláudio Castro. Mas, enfim, é aquela história. Como fazer o cara? Como fazer com que o Decúbio reverter isso? Né? Todo mundo agora quer tirar o corpo fora. Até o próprio Supremo, dizendo que não é verdade que nós tenhamos impedidos, mas isso está nos jornais da época, são os grandes... Apesar dos jornais serem extremamente mentirosos, pelo menos o fato ficou registrado. Né? Ainda que o jornal fale mentiras, é uma mentira registrada. Mas, na verdade, o que aconteceu foi isso mesmo. Apesar de ter sido assinado um decreto pelo presidente Bolsonaro em 4 de fevereiro de 2020, 18 dias antes do sábado de carnaval,
que previa a emergência sanitária e tudo mais, ele já delineava medidas que viriam a ser tomadas ou poderiam vir a ser tomadas depois. Na verdade, logo depois, logo em seguida, por ação até de parlamentares, como sempre, é sempre a oposição que faz isso, ele foi obrigado a retroceder e ficou de pés e mãos atadas. A única função do Bolsonaro era liberar a grana, e era isso que todo mundo queria, né? Só que agora é tarde demais. Está feito, está feito. E a população brasileira já percebeu qual é o jogo desse pessoal. E nesse jogo, a gente tem que incluir também a imprensa, né? Todos estão desmoralizados sem a menor credibilidade. As recentes manifestações, né, convocadas pelos dois lados, são a prova cabal em que as pessoas despertaram e não querem ver o Brasil transformado numa Venezuela, numa Argentina, num Cuba, pior ainda, na Cuba, independentemente de votarem ou não no Bolsonaro. Acho que o cara que tem um mínimo de bom senso, mesmo que ele não seja eleitor do Bolsonaro, tenha lá as suas diferenças com o presidente, mas, pomba, o cara tem que ser muito burro se quiser que a gente vá para o buraco, né? Não é porque você não gosta do comandante, você quer que o navio naufrague, né? Agora, enfim, o caminho está traçado, né? Acho que o Bolsonaro, inclusive, está dentro da expectativa, até das mais tênues expectativas que alguém pudesse ter, com todo aparente revertério depois daquela história da carta armistício, de que nós falamos mais cedo. Mesmo assim, acho que coisas estão acontecendo. Ele mesmo, numa ocasião, falou: tem coisas que eu não posso falar. É bom que não fale mesmo, ele não pode estragar a surpresa. Da estratégia faz parte esse tipo de postura. Uma coisa é certa, né, Marcelo? Nem o presidente da República vai conseguir agradar todo mundo. Isso aí é impossível. Mas o Bolsonaro, a gente sabe, às vezes faz declarações que, do meu ponto de vista, poderiam ser evitadas, né? Causam muita polêmica. Ele pode achar que são estratégicas e tal, mas eu acho que causam mais estragos do que ajudam a solucionar. Mas quem sou eu para julgar isso? Só que tem uma parcela da população, isso é inegável, que se identifica com ele, com o que ele diz, com as promessas que ele fez durante a sua campanha, tanto que ele obteve 57 milhões de votos. Você vê que antes do Lula, os presidentes da República eram figuras muito distantes da população. O Lula modificou isso quando se elegeu presidente. Só que depois da roubalheira que o PT promoveu, ele jogou esse capital político no lixo, a gente está vendo aí. E mostrou mesmo que o Lula gostava era de ostentar, né? No outro extremo, veio o Bolsonaro. E tem um ponto que a população percebeu que chamou a atenção, foi a humildade dele. E a humildade é um fator que eu considero essencial para o sucesso duradouro de qualquer pessoa, sobretudo se for uma pessoa pública. Você vê que os políticos que se dizem humildes, eles são, na realidade, uns aproveitadores, né? Eles costumam se passar falsamente por inferiores aos outros, só que, às vezes, eles são flagrados aí na sua intimidade. A pandemia nos permitiu vários flagras, né? E eles acabam se revelando, né? Era tudo mentira, oportunismo puro. Pois é, foi muito revelador mesmo isso. A pessoa costumava dizer uma coisa como o poder transforma. Não, o poder não transforma, o poder revela. Verdade. E tem uma coisa, né, Marcelo? Ninguém vai deixar de lutar por suas ideias e por seus direitos se agir com humildade. Verdade. A verdadeira humildade, ela se traduz em respeito pelo outro, pela sua maneira de pensar, pela maneira de agir. Veja que o político, quando está em campanha, em busca de voto, faz de tudo. Pega a criancinha no colo, toma refresco, caldo de cana com pastão, em botequim, em barraca de feira, encara até buchada de bode. Mas depois de eleito, não quer nem sentir cheiro de polvo. Prefere um polvo. Camarão, lagosta também cai bem. Costuma substituir o refresco também por uma boa safra de um Romani Conti e por aí vai. Agora, o presidente, diferente. Cabernet Sauvignon. Já o presidente Bolsonaro, ele mostra mesmo a sua humildade, sobretudo respeito ao cidadão, quando depois de eleito, realmente preocupado com os gastos públicos, por exemplo, manda desligar a piscina aquecida do Palácio da Alvorada, onde ele mora, depois que descobriu que ela gasta cerca de R$10 mil por mês de energia.
Isso pode não representar muito no orçamento, mas é a contribuição que ele acha que tem que dar, e tem que dar mesmo. E faz ele muito bem, e sou grato a ele e parabenizo por isso. Ah, não faz mais que obrigação. Será? Poxa, quer dizer que o cara fazer mais ou fazer... Está tudo dentro da obrigação que ele tem? Não, ele pode ser elogiado pelo que faz, independentemente disso estar nos limites do que lhe cabe fazer ou não. E tem mais. Quando ele, Bolsonaro, sai às ruas, ele entra, você vê, com prazer nas casas das pessoas humildes, compartilha a refeição, lava a louça, né? Quando vai tomar café. E a gente vê que ele não faz isso com a intenção de tirar vantagem, nem foto para a imprensa, até porque a imprensa não tira foto dessas coisas. Né? O que a imprensa tira foto, na verdade, é quando ele está sem máscara, né? Quando ele está em contato com o povo. Mas, ainda assim, eles preferem não mostrar muito aquela lida diária dele com os simpatizantes, né? Os admiradores ali na porta do Palácio Dourado. Ela não mostra muito porque não quer encher a bola dele. Certeza. Né? Foto mesmo, como eu falei, é só quando ele aparece sem máscara. Aí tem que ter. Se tiver multa do Dória, então, se for acontecer em São Paulo, melhor ainda. Mas ele segue com os costumes dele, continua comendo pão com leite condensado, que o Gustavo adora também, anda de chinelo Raider dentro do Palácio Alvorada, e isso, cara, é a morte para aqueles que acham que não é postura para chefe de Estado. Só que esse chefe de Estado fala a mesma coisa para essa população que gosta dele e para os seus ministros. Até palavrão, quando for o caso, como aconteceu naquela reunião secreta que foi divulgada a mando do STF, a pedido do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça, para tentar desmoralizar o presidente perante a opinião pública. O tiro saiu pela culatra e o troço teve efeito absolutamente contrário. Ou seja, esse é o Bolsonaro. Ele tem humildade, é coerente com o que diz, né? O que ele sempre disse, ele continua dizendo, e mesmo que você não goste do que ele fala, ele não muda isso no sentido de não deixa de ser autêntico, ele mantém a autenticidade. E tem a intuição aguçada, sobretudo para enfrentar o establishment, que é uma tarefa hercúlea que ele está exercendo com muita sagacidade. Né? E resiliência, né? Hã? E resiliência. Resiliência, pois é. Tem que deixar aí, ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Ele não se arrebenta, ele não arrebenta. É isso. Esse pessoal odeia esse tipo de postura, né? E a gente percebe aí que muitos dos opositores do presidente dizem que o Bolsonaro é um sujeito primário. Aí eu te pergunto, Marcelo, e a maioria da nossa população? Ser primário não é demérito algum, sobretudo quando você cumpre o que prometeu quando está buscando o cargo de presidente, né? Esse estilo Bolsonaro lembra muito as crianças, né? Você vê, criança costuma passar sinceridade e franqueza no que falam. Elas são tão sinceras que não douram a pílula, né? Elas falam de forma simples, direta, né? Na lata, sem nenhum tipo de sofisticação na linguagem e lutam por tudo que querem, né? As crianças também são sensíveis e não confiam nos adultos que dizem uma coisa e depois fazem outras. Vão enganar a criança uma vez só, né? E nem aqueles que não cumprem as suas promessas. Você vê que criança tem uma predisposição em confiar nas pessoas até que elas provem que não merecem a confiança, né? Esse é o lado infantil, rapaz, que eu acho que todo político deveria preservar. A gente teria um país muito melhor. Mas, com a sua intuição, o Bolsonaro segue uma linha parecida, né? Agora, tem um aspecto que ele passa para as pessoas que os outros políticos não passam, que é a sinceridade. Você vê que o cara está falando do fundo do coração, né? O cara é sincero naquilo que ele está dizendo. Ele se expõe muito, ele se abre. Pois é. Às vezes até excessivamente, mas é um cara que tem a sinceridade muito evidente. E as pessoas acabam acreditando no que ele fala. E você vê que muita coisa que ele diz ou disse tem se comprovado. Por isso ele tem crédito com a população, porque a mentira tem perna curta. E quando você fala a verdade, rapaz, você não precisa combinar nada com ninguém.
cara está falando a verdade, o meu discurso vai ser igual ao teu ou do outro, todo mundo está falando uma Vai ser coisa aquilo assim, sempre. não precisa combinar. Você vê que o político, em geral, ele já perdeu a sensibilidade faz tempo. Ele desconfia de todo mundo, ele falseia os sentimentos, ele não manifesta afeição por ninguém, ele não sorri quando quer, só quando precisa, né? Não diz a verdade quando ela deveria ser dita. Político, em geral, é muito pobre de espírito, né? E eu vou te dizer uma coisa, além da sensibilidade, o político já perdeu a intuição, porque o Brasil e os brasileiros mudaram. E esses caras ainda acham que vão conseguir continuar fazendo as mesmas coisas que faziam com aquela população que nunca tinha tido acesso à informação como tem agora. E aí está explicado por que o pessoal quer calar as redes sociais, rapaz. Porque nelas ninguém consegue manipular a informação. Aí a verdade acaba sempre prevalecendo. Você vai ter uma exceção ou outra, isso é normal, mas a justiça tem mecanismos para punir quem escreve fake news, quem divulga, quem propaga notícias falsas, né? E quem estiver falando mentira. Isso é fácil. Você tem mecanismos já na legislação para coibir esse tipo de prática. Pois é, essas velhas raposas, esses políticos de sempre que perderam todas essas características ou ganharam essas outras características tão ruins, eles agem dessa forma porque eles são reflexos de si mesmos. Eles fazem isso com os outros. Eles desconfiam dos outros porque ele se faz desconfiar. Ele dá motivos para isso. Quer dizer, isso se torna um ciclo vicioso e você não tem como fugir. Agora, em relação à sua lista do Bolsonaro, eu completo com mais uma característica em relação àquilo que os políticos perderam, mas que o Bolsonaro demonstra todos os dias: a simplicidade. Verdade. Né? Para agir com simplicidade, aquela do tempo de candidato, quando ele colocava uma prancha de surf em cima de 2 cavaletes, caneta Bic, não sei o quê, telefonezinho celular em cima de tripé para fazer a propaganda que ele tinha que fazer da candidatura dele, né? Ele não precisa abrir mão das boas coisas da vida para isso. Você não precisa fazer esse tipo de renúncia Você gosta, pelo né? fato de ser simples. Claro que não. Né? Você não abre mão das coisas boas da vida, daquilo que você gosta. E tem mais. Um presidente da República de um país gigantesco, continental, como é o Brasil, com as mazelas que tem, ele precisa agir com simplicidade. Precisa fazer permanentemente, inclusive, uma análise crítica da sua vida pessoal e profissional para não deixar que as suas ações compliquem a vida dos outros, criando burocracias necessárias e processos que, em vez de facilitarem a vida das pessoas, criam dificuldade e atravancam o país. E só quem estiver em sintonia com a maior parte da população brasileira, que é o que ele faz, indo às casas das pessoas, recebendo essas pessoas na porta de casa, vai ser percebido ele como uma pessoa humilde, simples e realmente preocupada com o bem-estar da população, porque isso é uma coisa que acho que nem a extrema imprensa consegue negar, por mais que tente fantasiar. Né? É isso aí, Marcelo. Olha, mas a minha intuição diz que está na hora da gente encerrar o Dose Dupla de hoje, viu? Foi muito bom ter você aqui com a gente e você também que acompanhou o programa desde o início. Eu desejo um ótimo fim de semana para você, que está aí, em qualquer lugar do planeta, acompanhando aí o instantenews.1. Para você também, Marcelo. Campos, obrigado, um abração para você, um abraço a todos que nos acompanham. Não deixe de curtir o nosso programa, fazer o seu comentário. Muito nos honra que você se lembre de escrever para nós e contar o que você pensa e até aquilo que, de repente, você discorde em relação ao que a gente fala, ok? Uma sexta-feira ótima para vocês e até a próxima semana com mais um Dose Dupla. Valeu! Tchau!